Obrigado, irmão. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Bom, eu não sou um pregador assim eloquente, igual a gente vê na Novo Tempo e alguns dos nossos pastores, né? Mas eu fui incumbido de passar a mensagem para os irmãos hoje. E o tema que a gente vai falar hoje vamos refletir dos temas, um dos 4 pecados que tirou o povo, né, da Canaã terrestre. E vai tirar muita gente da Canaã celestial. E está escrito que Deus não foi infiel com eles lá, né, com o nosso povo lá, e também não vai ser infiel aqui. São 4 pecados: incredulidade, contenda, desunião e mundanismo. Irmãos, a incredulidade está assombrosa, né? Se você analisar, refletir, você pode ver que a gente não está crendo em nada ou quase nada, né? E nós precisamos que Deus abra os nossos olhos, né? Para que a gente possa ver, enxergar, discernir. Vou dar uma pincelada rápida em 3 tópicos dos 4 pecados, né? Porque eu escolhi um, e vou falar sobre um. O primeiro, que é o carro-chefe, é a incredulidade. E como eu falei, a incredulidade está assombroso, né? Nós recebemos a luz, temos a luz por um todo, mas, como a serva do Senhor diz, a gente só professa ser o povo do Senhor. Porque temos as orientações, né? Somos exortados a fazer uma coisa, mas fazemos outras coisas que são diferentes do que Deus nos pede. E o segundo tópico é a contenda, né? Se vocês lerem lá da saída do povo do Egito, a gente percebe que a vida deles foram brigas, contendas, né? Pessoas faziam revoltas e queriam apedrejar Moisés, queriam apedrejar Arão, e assim por diante. Hoje, infelizmente, esses pecados têm campeado em nosso meio. Contenda, briga, desunião, falar maldoso, né? Discórdia. E enquanto essas coisas estiverem no nosso meio, o Espírito Santo não cairá sobre o povo de Deus, né? E nós, sem o Espírito Santo, irmãos, vamos para onde? Nós não vamos para lugar nenhum, porque sem o Espírito Santo, sem o poder dele, a gente não vai conseguir passar essa tribulação que está vindo, né? E sem o Espírito, nós nunca poderemos entrar os portais das mansões celestiais. É somente com o poder do Espírito em nossas vidas que podemos pregar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Desunião. A desunião entre o povo, às vezes, a desunião está tão grande dentro da igreja, que às vezes a gente não consegue unir nem aqui dentro, né? Quanto mais longe um do outro, melhor. Um já fica logo lá fora, para qualquer coisinha já estão saindo. E com essa desunião, é certo que nós não vamos para o céu. Porque no céu é união, no céu é paz. E quem gosta dessas coisas, né, de desunião, é o inimigo, é Satanás. Porque onde há união, há força, né? Mas onde há desunião, fraqueza. E é isso que Satanás gosta, né? Que fiquemos desunidos um com o outro.
para que assim para que assim o poder do Espírito Santo não recaia sobre nós. E com isso, né, as coisas aumentam, as dores aumentam, o sofrimento aumenta e o Espírito Santo não é derramado na igreja. E em Números 13 fala que Moisés designou 12 espias para espionar a terra. E lá eles foram e passaram por um vale chamado Vale do Escol, né? E lá eles perceberam um cacho de uva, que esse cacho de uva era tão grande, mas tão grande, que eles tiveram que levar em dois, porque eles queriam levar para o acampamento intacto, né? Sem quebrar, sem danificar. E levaram também uvas, romãs e figos. E eles passaram 40 dias ali espionando a terra. E quando eles chegaram lá, no acampamento, para dar o relatório, o povo começou a falar todas as bênçãos da terra, mas infelizmente eles descreram do poder de Deus, porque eles já tinham visto tanto poder de nosso Deus sendo realizado no meio deles. Eles passaram o Mar Vermelho, né? Viram as pragas e muitos outros sinais. Mas, no fim das contas, eles descreram. Eles disseram que era uma terra de gigantes, nação gigante. E isso trouxe uma briga, uma contenda muito grande no meio do povo. Eles ficaram desanimados, né? E a gente vê isso, né? Pessoas entre nós, às vezes desanimadas na fé, e tentam passar aquilo para os irmãos. E isso causa um sofrimento, causa dor no Espírito Santo. Então, e lá eles começaram a brigar. Como é que uma terra que consome os seus moradores dá um fruto grande? E outro detalhe, não era plantação, era nativo, nasceu ali do mato, não era cultivado. Como é que uma terra que consome os seus moradores, né, vai cuidar de gigantes, nação gigante? Eles entraram numa coisa absurda, vamos se dizer. Aí começaram a brigar. E aí, então, dois dos 12 se levantaram e falaram: gente, se Deus for conosco, nós vamos entrar sim. Esse povo vai ser como um pão, nós vamos devorar tudo, vamos estraçalhar tudo. Mas o povo ficou irado com eles. Quiseram apedrejar eles. Se Deus não tivesse intervido, teriam matado os 2 homens. Agora vamos meditar no tema de hoje, que é o mundanismo. Irmãos, dê uma olhada, irmãos, para a igreja. A igreja, irmão, tá praticamente um mundo, né? Olha a situação da igreja. Meus irmãos, o mundanismo é uma coisa tão séria, tão séria. Olha o que a serva do Senhor escreveu. Cadê meu celular? Só um minutinho. Olha o que a serva escreveu sobre esse tema. É muito sério, irmãos. Está lá no livro Conselhos sobre Mordomia. Ela diz assim: entre os professos filhos de Deus, há homens e mulheres que amam o mundo e as coisas que no mundo há. E essas pessoas estão sendo corrompidas pela influência do mundanismo. E o Divino Espírito Santo está afastando de sua natureza. Irmãos, é sério o tema, o assunto é muito sério. Sem o Espírito Santo, para onde a gente vai? Como pregaremos a mensagem do Senhor?
Eu, de vez em quando, eu me pergunto se do tempo que eu me converti para cá, se mudou alguma coisa na minha vida, né? E eu vou dizer algo pesado aqui, mas que deve ser dito, que não para criticar os irmãos, mas para ajudar, assim como tem me ajudado. Diz assim: se sua crença não está mudando você, sua crença é igual de Satanás. Satanás muda? Está escrito que ele crê que chega a estremecer, mas não há mudança. A porta da graça já se fechou para ele. Não foi ontem, não. Foi há milhares de anos, né? Mas hoje, você, eu, temos a oportunidade de fazer as nossas escolhas. De fazer as nossas escolhas. Irmãos, eu convido vocês que abrem a Bíblia em João, capítulo 17. A minha tradução diz assim. Antes de ler, eu vou fazer uma oração breve aqui. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, a Tua palavra está aberta. Eu costumo dizer, quando eu prego, que as pessoas que vêm aqui na frente, elas vêm cantar aquilo que vem dentro do seu coração, expressar o que vem dentro do coração. Mas quando a Tua palavra é aberta, é o Senhor falando a nós, e não um pobre mortal pecador como eu. Abra, Senhor, nosso discernimento. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, a discernir e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, João 17, verso 6. Eu revelei a estes homens que o Senhor tirou do mundo e me deu. Realmente, eles sempre foram seus, e eu os recebi, e eles obedeceram a sua palavra. Irmãos, aqui é uma oração que Jesus fez pelo seu povo. Os estudiosos da Bíblia chamam isso aqui a oração sacerdotal. E essa aqui é a oração maior que Jesus fez. E aqui ele fala que ele nos tirou do mundo. Vocês têm saído do mundo? Você era noveleiro, continua assistindo novela, era torcedor de futebol, deixou de torcer. Eu não vou nem dizer os times para não deixar nenhum de fora, né? Para não depois dizer, não, ele não falou do meu time, mas eu vou classificar todos. Irmãos, essa coisa do mundanismo é uma coisa séria. Paulo, ele fala bem assim. Alguém procura 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, por gentileza, e lê para nós. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Então, será que realmente as coisas antigas passaram de nossa vida? A gente jogava futebol, gostava de novelas, filmes. Na minha época não tinha seriado. Agora tem um tal de seriado, né? Músicas, festas. E Paulo, ele mostra se realmente a gente foi convertido ou não. A vida cristã, depois que a gente aceita Cristo, se batiza, é um contínuo preparo. A gente tem que ir abandonando as coisas aos poucos, né? Mas devemos abandonar. E a leitura continua dizendo assim, no verso 9 de João 17. Eu peço a favor deles. Meu pedido não é pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque eles são seus. Irmãos, vocês são de Deus. Nós somos de Deus. Mas a gente precisa fazer a vontade dele.
Precisamos abandonar as coisas do mundo. Está escrito que o amor ao mundo afasta o amor de Deus. E sem esse amor, como é que a gente vai? Para onde a gente vai? Para lugar nenhum. É vã, meus irmãos, a nossa fé, se a gente está no mundo. Continuando. 17:14. Eu lhes transmiti a sua palavra, e o mundo odeia eles, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou. O mundo está te odiando? Está nada, irmãos. O mundo não está nos odiando, porque não há diferença entre nós e o povo lá de fora. A gente come igual a ele, nos vestimos igual a ele, gostamos dos mesmos prazeres que eles gostam, fazemos as mesmas coisas do que ele. Então, o mundo está dentro, né, de nós. Precisamos mudar essa situação. Hoje, o louvor nos convida a ir a Deus, glorificar o seu nome. E como podemos dar glória a Deus se somos destituídos de glória? Precisamos de Jesus em nossas vidas. Sem esse relacionamento, a gente não veremos a Deus. Precisamos buscar constantemente. Os 120 jubileus já estão se findando. E a porta da graça vai se fechar primeiro para os adventistas do sétimo dia. Está lá em Pedro, 1 Pedro. Eu não sei o capítulo agora, mas está lá em 1 Pedro. Ele fala que o juízo de Deus cairá primeiro sobre a casa dele. Irmãos, olha a roupa que a gente veste. Olha a roupa que a gente vem para a casa de Deus. Pelo menos aqui, já que lá fora ninguém governa, mas pelo menos aqui. Aqui, eu costumo dizer, aqui ao redor, lá fora, é o pátio. Aqui é o santo e aqui é o santíssimo. Perdemos a noção da santidade de Deus, porque nós não vemos a justiça de Deus se cumprindo na hora, igual era no passado. Eu queria mostrar uma foto aqui, como era o estilo de vida, né, das mulheres do passado, como elas se vestiam. E é interessante que a irmã White, ela fala que esse estilo aqui era um estilo mundano. Olha o comprimento do vestido das mulheres. É porque aqui está meio apagado, mas olha, aqui, essa aqui estava com o vestido longo, mais ou menos aqui, mas tinha uma calça. Se vocês pesquisaram, vocês quiserem saber mais sobre o assunto, pesquisa sobre estilo americano de 1800 e alguma coisa, né? E aqui são três trajes que, ao nosso ver, né, estão bem vestidas. Mas na época dela não estava. Porque era uma moda. Era a moda do mundo e as irmãs queriam trazer para a igreja. Esse aqui. Não, esse aqui. Bota lá, irmão. É melhor esse aqui para ver. O que você passou aí? Das duas. Isso. Esse outro ali, olha o estilo. Eles tinham tipo um arame, sei lá o que é que eles botavam, para deixar a mulher com uma cintura bem volumosa, né? Mas aí está bem distinto. Está bem vestida. Tem uma modéstia cristã, entre aspas. Mas aqui era uma moda e foi condenado pelo Senhor através da sua serva. Irmãos, e qual é a maneira adequada? Irmãos, eu costumo dizer que
lá em casa, quando a gente sai para comprar roupa para minha esposa e para a menina. Que vocês peguem a roupa e perguntem: Senhor, será que isso aqui te agrada? Né? Porque eu não posso dizer como é que você deve se vestir ou não. Mas é você com a sua comunhão. Jesus, se a gente tiver comunhão com Deus, Ele vai nos mostrar: filho, isso não me agrada. Né? Mas isso não é só para as mulheres. Os homens hoje também mudaram. Os homens agora vestem, eles ficam tudo apertadinhos, né? Querendo mostrar seus músculos, aqueles que têm. Aqueles que não têm, ainda se atrevem a usar roupas curtas, né? Não dá de ver muito bem, porque o projetor aqui não ajuda, né? Mas devemos, irmãos, seguir a modéstia cristã. Olha, como é que o pessoal na rua vai discernir que a gente é um cristão? Não vou nem dizer que é adventista, porque hoje em dia o adventista está igual o povo do mundo, infelizmente. Mas precisamos mudar isso, irmãos. Jesus está às portas. Está escrito que o que nós não aprendemos em anos de paciência de Deus, nós vamos ter que aprender em meses. Que o Senhor faça todos puros, ensinando-lhes a verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, para sermos santificados somente através da palavra. Todos aqui já foram cobertos com o manto de justiça de Cristo, porque todos se batizaram. Mas não é só isso, irmãos. Estamos no processo de santificação. Nós só receberemos o corpo glorioso quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Mas precisamos mudar. Se nós não tirar o efeito de caráter de nossa vida, quando a chuva temporânea cair sobre nós, eles não vão amadurecer para a glória de Deus, mas para a glória do inimigo. Porque todos aqui, como nós moramos em uma cidade pequena, vocês percebem que uma espiga de milho cheia, né? Mas tem uns que têm um defeito. Tem umas que não enchem, tem umas que já são podres, né? E isso pode tirar a gente do céu. Um defeito de caráter. Não adianta a gente passar 10, 20, 50 anos na igreja, mas de um deslize pode ficar fora do céu. Mas a pessoa que passou 50 anos longe de Deus, mas fez uma coisinha, se arrependeu dos seus pecados, antes de morrer, se salvou. Por quê? Porque ele teve uma vida toda de pecado e se converteu. Assim como Ismael, o filho de Abraão, ele ficou revoltado da vida porque foi expulso de casa com a mãe e ele criou aquela raiva, aquele rancor, né, contra o seu pai e seu irmão Isaac. Mas a serva do Senhor nos diz que no final da sua vida ele se converteu e foi salvo. Irmãos, a serva do Senhor, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 600. Ela diz assim: preciso estar limpa do sangue de todos. O mundanismo e o orgulho que domina por toda parte não serve de desculpa para um cristão fazer o que os outros fazem. Disse Deus:
não seguirás a multidão para fazeres o mal. Não brinqueis, minhas irmãs, por mais tempo com vossa própria alma e com Deus. Foi-me mostrado que a principal causa de vossa apostasia é o amor que tendes ao vestuário. Isto leva à negligência de sérias responsabilidades. E mal vos acheis possuidores de uma centelha do amor de Deus em seu coração. Irmãos, nenhuma centelha do amor de Deus. Pessoas perdidas dentro da igreja, irmãos. Como é que a gente se perde dentro da igreja? É porque as pessoas pregam, mas não há mudança. A pessoa pode pregar, pode se matar, pode morrer, e tem pessoas que ainda ficam zangadas e diz que vai sair da igreja. É bom que saia mesmo, porque fica perdendo o céu, não aproveita Deus, nem o céu, e também não aproveita as coisas do mundo, porque tem medo de sair, fica temeroso. Então fica aí pelo meio, coluna do meio, né? Continua. Renunciai sem demora a causa de vosso desvio, pois é pecado contra a vossa própria alma e contra Deus. Não vos endureçais pelo engano do pecado. A moda está deteriorando o intelecto e carcomendo a espiritualidade de vosso povo. A obediência à moda está penetrando nossas igrejas adventistas do sétimo dia e fazendo mais que qualquer outro poder para separar o nosso povo de Deus. Foi-me mostrado que as regras de nossas igrejas são muito deficientes. Toda manifestação de orgulho no vestuário, proibidas na palavra de Deus, devem ser motivo suficiente para disciplina na igreja. Mas hoje ninguém disciplina ninguém, né? A gente está vivendo o tempo da conservação. Uma vez eu fui pregar, fui convidado, nem fui para pregar, fui convidado, porque eu estava trabalhando lá na cidade, e isso foi numa quarta-feira. Irmãs, a irmã que estava pregando, estava numa saia tão curta, que ela sentada, dava de ver a sua roupa íntima, né? E parece que aquilo não convidava, não dizia nada, né? Ninguém falava nada, nem mesmo os anciãos. E ali ela sentada para pregar com aquilo. E aí eu estudando, eu lembrei disso. A irmã White fala que a roupa adequada é quando você se senta e ela fica aqui, tampando a frente. Mas muitas de nossas irmãs, infelizmente, quando vêm à frente ou pregar ou somente dar as boas-vindas ou orar, elas, porque estão vestidas um short por baixo, acham, né, no pensamento delas, que isso não tem nada a ver. Irmãs, tem homens fracos na igreja, que não conseguem ver roupa íntimas, né? Peitos saindo por lá de fora, camisa mostrando o decote, né? Aquele decotezinho assim, mostrando os seios. E nisso nós desonramos a Deus. Caso haja continuação em face da advertência e apelos e ameaças, perseverando a pessoa em seguir sua vontade perversa, isto poderá ser considerado como prova de que o coração não foi absolutamente
levado à semelhança com Cristo. O eu, unicamente o eu, é objeto de adoração. E um professo cristão assim induzirá muitos a se afastarem de Deus. Irmãos, é complicado. Tá crítico a situação da igreja. Eu não me entristeço, por quê? Porque são coisas que o Senhor deixou revelado, que teriam que acontecer, né? Para mostrar o caráter, né, das pessoas. E no momento certo o Senhor vai trazer uma perseguição tremenda na igreja, que só será salvo aqueles que perseverarem, que continuarem estudando a palavra, que continuarem se sacrificando. Só há 4 classes de pessoas que vão estar perto do trono de Deus. Primeiro são aquelas pessoas que serviram a Satanás, terreiro de macumba, fazia os atos que Satanás queria, que eram associados a seitas satânicas. Esse é o primeiro grupo que vai ficar bem próximo do trono de Deus. O segundo grupo são aqueles que sacrificaram o eu, abandonaram os seus prazeres, os seus sonhos, os seus projetos, por amor a Cristo. O terceiro grupo é os mártires, aqueles que morreram pela causa. E está escrito que a quantia dos mártires ainda não finalizou, ficou agora para a última mensagem. E ao quarto grupo, eu sempre me esqueço, mas obrigado, Senhor. É a grande multidão, né? E também sobre o vestuário. Irmãos, agora a mensagem aqui vai diretamente aos anciãos. Sobre vocês cai uma responsabilidade muito grande, né? De estar fazendo a obra do Senhor desleixadamente. E está escrito lá em Ezequiel 9, que não vai ficar assim. Deus vai designar 6 homens com armas destruidoras. E ele tem a ordem de matar lá de cima, dos velhos até as criancinhas. É uma estranha obra. Precisamos, Senhor, estarmos limpos, vazios de nós mesmos para receber o poder do Espírito Santo. E para finalizar, para concluir o sermão dessa manhã, a irmã Adida diz mais: há sobre nós como um povo um terrível pecado, termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com a nossa fé. Cumpre erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Irmãos, se vocês crerem na serva do Senhor, no que ela escreveu, e quiserem tirar a prova no que eu li, está no livro Testemunhos Seletos, na página 600. Mas se vocês não crerem, não tem nada não mexa com isso não, deixa isso quieto. Né? Convido os irmãos agora para ficarmos de pé, né? E orarmos e ir para casa. Não, melhor, vamos nos ajoelhar. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós nos ajoelhamos pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Pai.
pelas nossas negligências, pela nossa dureza de coração, Senhor. Temos menosprezado, Senhor, a Tua palavra. Queremos ir para o céu, mas não queremos, Senhor, renegar o nosso eu, as nossas paixões, os nossos prazeres, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a crer. Abra os nossos olhos para enxergar, discernir e fazer, Senhor, a Tua vontade. Pai, o tempo de graça para nós está se acabando e nós não estamos preparados, Senhor. O Senhor é bom, a Sua graça dura para sempre. Derrama dentro dos nossos corações, Senhor, a vontade, o desejo de mudar. Pois está escrito que o Senhor nos comprou, nós somos do Senhor por 2 vezes, pela criação e pela redenção. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos e faça a Tua vontade em nós, pois oramos e agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.